Oi, tudo bem? Eu estava procurando você mesmo. Aqui na empresa nós acabamos de receber uma demanda para o desenvolvimento de um projeto elétrico de baixa tensão. E, como parte do seu estágio, você será responsável por ele. Mas calma, eu vou te ajudar. Antes de iniciarmos, vamos repassar algumas partes constituintes de um projeto elétrico. Por exemplo, o memorial descritivo. Esse documento fornece uma breve síntese das decisões e soluções tomadas no projeto e que podem ser utilizadas posteriormente, especialmente durante a execução da obra. Esse material deve ter uma descrição geral, além de conter dados básicos de identificação, dados quantitativos e documentação do projeto. Outro memorial, o de cálculo, deve fornecer todos os cálculos e dimensionamentos essenciais para a execução do projeto elétrico. Nesse documento, devemos apresentar a previsão de carga, a provável demanda de carga, além de determinar os condutores, os eletrodutos e os dispositivos de proteção. Quanto aos desenhos, como as plantas baixas e os diagramas elétricos, eles são a base do projeto. Além de servirem como guia na execução da obra, é a partir deles que tudo toma forma. O projeto da instalação elétrica deve conter, por exemplo, o desenho dos pontos de utilização e das tubulações dos circuitos terminais. Além disso, ele deve conter a localização dos quadros de distribuição de luz e de força e a localização do quadro geral de baixa tensão. Não podemos esquecer de detalhar no projeto as características e quantidades de materiais e dispositivos que usaremos na instalação elétrica. Tudo isso é importante para montarmos o orçamento do projeto, que deve levar em conta, por exemplo, o preço dos materiais utilizados na instalação, além do custo de mão de obra de eletricistas, encargos trabalhistas e impostos. Com o orçamento aprovado, iniciamos uma nova etapa composta de 5 fases. A primeira fase é a análise inicial do projeto, que vai nos mostrar os dados que precisamos coletar antes de tomarmos qualquer ação. A segunda é prever e determinar as tomadas de uso geral e específico, além das cargas de iluminação. Em seguida, na terceira fase, nós levantamos os dados exigidos pela distribuidora para fornecer energia. Nesse estágio, nós também analisamos algumas normas, como a NBR 5410 e a NR10. Já na quarta fase do projeto, é feito o dimensionamento e a seleção de componentes, como condutores, tubulações e aterramentos. É nessa fase que também calculamos os curtos-circuitos e validamos a coordenação seletiva das proteções. E, por fim, na quinta fase, devemos listar e especificar os equipamentos necessários para a execução da obra. Só após todos esses processos, estaremos então prontos para iniciarmos. Temos muito o que fazer, não é mesmo? Mas antes, se aprofunde no assunto. Quanto mais você estudar, maiores serão nossas chances de sucesso. Bons estudos e até mais! Oi, tudo bem? Eu estava procurando você mesmo. Aqui na empresa nós acabamos de receber uma demanda para o desenvolvimento de um projeto elétrico de baixa tensão. E, como parte do seu estágio, você será responsável por ele. Mas calma, eu vou te ajudar. Antes de iniciarmos, vamos repassar algumas partes constituintes de um projeto elétrico. Por exemplo, o memorial descritivo. Esse documento fornece uma breve síntese das decisões e soluções tomadas no projeto e que podem ser utilizadas posteriormente, especialmente durante a execução da obra. Esse material
deve ter uma descrição geral, além de conter dados básicos de identificação, dados quantitativos e documentação do projeto. Outro memorial, o de cálculo, deve fornecer todos os cálculos e dimensionamentos essenciais para a execução do projeto elétrico. Nesse documento, devemos apresentar a previsão de carga, a provável demanda de carga, além de determinar os condutores, os eletrodutos e os dispositivos de proteção. Quanto aos desenhos, como as plantas baixas e os diagramas elétricos, eles são a base do projeto. Além de servirem como guia na execução da obra, é a partir deles que tudo toma forma. O projeto da instalação elétrica deve conter, por exemplo, o desenho dos pontos de utilização e das tubulações dos circuitos terminais. Além disso, ele deve conter a localização dos quadros de distribuição de luz e de força e a localização do quadro geral de baixa tensão. Não podemos esquecer de detalhar no projeto as características e quantidades de materiais e dispositivos que usaremos na instalação elétrica. Tudo isso é importante para montarmos o orçamento do projeto, que deve levar em conta, por exemplo, o preço dos materiais utilizados na instalação, além do custo de mão de obra de eletricistas, encargos trabalhistas e impostos. Com o orçamento aprovado, iniciamos uma nova etapa composta de 5 fases. A primeira fase é a análise inicial do projeto, que vai nos mostrar os dados que precisamos coletar antes de tomarmos qualquer ação. A segunda é prever e determinar as tomadas de uso geral e específico, além das cargas de iluminação. Em seguida, na terceira fase, nós levantamos os dados exigidos pela distribuidora para fornecer energia. Nesse estágio, nós também analisamos algumas normas, como a NBR 5410 e a NR10. Já na quarta fase do projeto, é feito o dimensionamento e a seleção de componentes, como condutores, tubulações e aterramentos. É nessa fase que também calculamos os curtos-circuitos e validamos a coordenação seletiva das proteções. E, por fim, na quinta fase, devemos listar e especificar os equipamentos necessários para a execução da obra. Só após todos esses processos, estaremos então prontos para iniciarmos. Temos muito o que fazer, não é mesmo? Mas antes, se aprofunde no assunto. Quanto mais você estudar, maiores serão nossas chances de sucesso. Bons estudos e até mais!